Eu vou nesse Chico sem luz também. Sei lá, eu quero chutar alguém. É gincana de novo? O que é que tu vai participar lá? Ah, tá, não, é um evento. Porque todo mundo de ver e esse cara vai rolar uma Ô galerinha, discussão interessante hoje. Para o pessoal que não curte muito a parte de matemática e da física, é um bom dia. É um bom dia porque a discussão hoje, essa parte inicial que eu vou bater um papinho sobre radiações eletromagnéticas, ela é essencialmente teórica. A apostila, ela traz alguns números ali para que tu tenha alguma noção, certo? Sobre radiações eletromagnéticas. Eu diria que não tem necessidade de tu decorar nada disso, certo? Eu não, exceto em vestibulares um pouco mais apimentados, mais para o norte do país, que eles cobram realmente alguma coisa de cabeça, tu guardar uma frequência, uma faixa de frequência de cabeça para definir uma radiação eletromagnética. Aqui na UFSC, geralmente, ele te cobra conceitos básicos sobre radiações eletromagnéticas. Amigo, quando eu comecei a falar com luz, falar de luz para vocês, lá no começo do ano, em ótica geométrica, a luz anda em linha reta, os raios de luz são reversíveis, os raios de luz são independentes. Quando eu comecei depois de falar do olho humano também, eu te dei uma noção de que existe a ótica geométrica, que estuda o comportamento da luz como uma linha reta e usa a geometria para entender o mundo. A ótica física, que falava que a luz é uma radiação eletromagnética. Eu fazia assim com o bracinho fingindo que era um raio de luz, né? Hoje vamos começar a entender um pouquinho melhor isso. E tinha a ótica fisiológica, que estudava a retina, os cones, os bastonetes, os problemas de visão, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente das radiações eletromagnéticas. Seria importante que tu tenha feito antes ou depois da aula uma leitura da apostila e alguns exercícios para fixar algum desses conceitos. Como é que eu gero uma onda eletromagnética? Como é que eu gero uma onda eletromagnética? Quase não dá para acreditar. Se eu pegar um fio, passar por ele uma corrente elétrica, nós já sabemos, devido à experiência de Ørsted, que gera campo magnético. É isso aí. Qual é o formato do campo magnético ali gerado por um fio reto? São linhas circulares, ele é redondo ali mesmo, o campo magnético. Essas linhas de campo emergiriam da parte superior do quadro, penetrariam na parte de baixo do quadro e se conectariam, elas são contínuas. Para calcular o campo magnético num certo ponto, nós já temos até a equação para isso. B igual μ0I sobre 2πr, onde R é a distância até o fio, I é a corrente elétrica, μ0 a permeabilidade magnética. 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Esses dias na internet sempre me ajudam, né, nas correções. E um amigo que aparentemente entende um pouco de francês falou, né, que o correto da pronúncia é ampere. Eu vou te confessar, cara, que eu não fiquei seguro, assim, o ideal é olhar no dicionário de francês. Mas se eu não me engano, o clássico é não pronunciar o E em português, não tem problema nenhum de falar ampere, certo? Não tem problema, ampere. Mas não tem nada demais de falar ampere também, que é o que se usa no dia a dia. Provavelmente porque deriva do inglês. Em inglês não se pronuncia esse E no final, certo? De qualquer forma, se tu quiser falar ampere, não tem problema nenhum. Ampere, tá? Não tem problema. Show de bola. Permeabilidade magnética. Só tem um detalhe, galerinha. Imaginem vocês que essa corrente elétrica aqui, ela com o passar do tempo é constante. O campo magnético aqui em volta vai ser constante. E só. Tu aí que estiver longe, se tu tiver uma bússola ou um pedacinho de ímã, tu vai poder sentir a presença do fio. Só que muito pouquinho. Tu vai ter que ser, né, muito cauteloso para conseguir detectar. Quanto mais próximo tu chegar, mais
vai mudar de posição. Por exemplo, imagina que o norte é para lá, certo? O norte aponta para lá, a bússola está aqui. Se eu trouxer a bússola aqui para cima do fio, ela vai fazer isso, ó. Sacou? Ela vai ser declinada, porque o campo magnético da Terra está apontando para lá. Por isso que ela aponta para lá a bússola. Mas como aqui em cima o campo magnético está apontando para vocês, se eu aproximar a bússola aqui para cima do fio, em vez dela apontar para lá, ela vai apontar, ela vai torcer um pouquinho. E embaixo. E embaixo, quanto mais próximo, mais você vai perceber que ela vai sofrer declinação. Pois é, né, cara? Embaixo ela vira para lá, mais absurdo ainda, né? Em vez de ela apontar para lá, ela vira para lá, para o outro lado. Beleza? Se colocar o fio aqui, aí a bússola aqui vai virar para cá, né? Sim. Tá, mas se eu pegar e colocar aqui no meio, fica assim, Tá ótimo, olha só. Aqui no meio, ela ia querer apontar para baixo. Tudo bem? Mas ela está aqui, exatamente. Então se a tua bússola for... Algumas bússolas, essas que a galera compra por aí no 99, né? Ela não é perfeitinha assim, ela dá uma oscilaçãozinha assim, né? Tu vai perceber a setinha querendo ser jogada para baixo. Mas deve ver. Muito legal. Ou seja, é só tu aplicar a regra da mão direita e a bússola vai apontar no sentido dos dedos. Assim como os campos magnéticos. Beleza? Assim como as linhas de campo magnético. Mas tu vê, isso ainda a gente... Não é nada de muito absurdo, mas isso não é gerar uma radiação eletromagnética. Eu estou gerando um campo magnético, constante. Já que o I é constante, o B vai ficar constante, né? O B vai ficar constante e só. Só que radiação eletromagnética tem que ter campo elétrico, campo magnético. Até tem campo elétrico. No fio, o campo elétrico está apontando para lá, né? Concorda comigo? Se tem cargas elétricas se deslocando para lá, tem alguma coisa empurrando elas para lá. Quem? O campo elétrico. Certo? Só que não está sendo emitido nada, eu não poderia captar nada sendo emitido por esse fio usando um outro fio distante, por exemplo. Um outro fio igual a esse lá naquela parede, ele não sente a presença desse. Agora, meu querido, se eu pego essa corrente elétrica e faço ela ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, essa corrente elétrica vai oscilar, certo? Só que corrente elétrica variável vai gerar um campo magnético variável. Esse campo magnético variável vai estimular fora do fio um campo elétrico variável, que vai gerar um campo magnético variável. Eletromagnético, cara, vai expelir um tipo de luz que tu não enxerga do fio. Esse fio vai começar a brilhar como uma lâmpada, emitindo um tipo de luz, só que essa luz tu não enxerga, teu olho não capta essa luz. É uma onda de rádio. Lembra? Lá na antena no morro, lá tem uma antenona que está passando corrente elétrica para baixo e para cima, numa frequência específica, tipo 100 MHz, 100 milhões de oscilações por segundo. A corrente elétrica sobe e desce 100 milhões de vezes por segundo. Aí o campo magnético oscila 100 milhões de vezes por segundo e o campo elétrico oscila 100 milhões de vezes por segundo. E um faz o outro, gera o outro, espalhando um tipo de luz que quando atinge uma antena, um pedaço de metal, faz os elétrons desse metal irem para um lado e para o outro, assim como o campo elétrico saculejante que está passando pelo ar. Então tu vê, cara, na verdade essa lâmpada acendendo, ela é muito similar a uma antena ligada, só que eu não enxergo a luz que sai da antena. Só isso. E quando essa luz bate numa outra antena, faz a antena receber uma corrente elétrica com a mesma frequência daquela que originou essa luz. Que loucura! Quando o Hertz fez isso pela primeira vez na vida, claro, né? Feito pelo homem, pelo menos nessa civilização que a gente documentou, né? Certo? Então aqui, ó, o cara começou a passar corrente elétrica aqui, gerou uma radiação eletromagnética. Por que mesmo? Porque corrente elétrica gera, mas mais que isso, campo magnético variável induz campo elétrico variável, que induz campo magnético variável, então é uma radiação e os campos eletromagnéticos estão sempre perpendiculares um ao outro. Ele pegou, fez isso nos Estados Unidos, e lá na Europa ele botou um fio. E quando sacudiu a corrente elétrica num deles,
vez o outro fio começou a ter corrente elétrica passando. Cara, a primeira transmissão de onda de rádio transoceânica, isso entrou para a história. O mais bizarro é que o Hertz não enxergou o poder do negócio dele, cara, de tu sacudir elétron num fio aqui e lá milhares de quilômetros do outro lado um fio sacode igualzinho ao teu fio. Ele não sacou a telecomunicação surgindo. Quem ganhou dinheiro com isso e fez surgir estações de rádio e a galera começou a usar, foi outro sujeito que viu a genialidade da ideia do cara e aí começou a desenvolver, né, o que hoje a gente usa aí de maneira absurda. Ondas de rádio são as radiações eletromagnéticas de menor frequência. Só que aí, cara, olha só o que eu estou te dizendo. Quanto mais rápido eu faço a corrente elétrica sacudir aqui, maior é a frequência da onda emitida. Beleza? Aí os caras começaram, vamos aumentar a frequência, e vão aumentar a frequência, e vão aumentar a frequência. Chegava uma hora que o fio derretia. Esquentava tanto devido ao efeito que não dava mais. Depois das ondas de rádio, o homem começou a desenvolver equipamentos que pudessem fazer a corrente elétrica ir e voltar muito rapidamente, sem derreter. Surgiram as válvulas eletrônicas, que geram a radiação logo acima da frequência das ondas de rádio. Quem é essa radiação? Essa é a última já, é a última. Depois das ondas de rádio, aquela que tu usa todo dia de manhã para esquentar alguma coisa. Micro-ondas. Micro-ondas. Ou seja, qual é a única diferença entre micro-ondas e ondas de rádio? É que as ondas de rádio, o elétron sacode só até uns 100 milhões de vezes por segundo no fio, só é a baixa. Essas aí são as que sacodem pouco. Tu vê, uma coisa que é difícil de conceber, né? Uma coisa variando 100 milhões de vezes em um segundo. A coisa mudou 100 milhões de vezes do lado do ponto. Não dá para acreditar nisso, na verdade. É uma coisa assustadora, assustadora. Aí a frequência aumentou um pouquinho, virou micro-ondas. No começo a galera não tinha a noção que o micro-ondas ia virar aquilo, não. O cara não criou a válvula eletrônica, micro-ondas, vou sair esquentando as coisas. Não. Ele criou a micro-ondas só para fazer uma telecomunicação, já que a radiofonia já estava sendo desenvolvida, já tinha então transmissor de rádio, receptor de rádio, rádio amador, já estava sendo usado, e o cara, eu quero aumentar a frequência para melhorar a quantidade de informação que eu passo, por exemplo. E aí, foram aumentando a frequência, surgiu micro-ondas, que inicialmente tinha a mesma aplicação das ondas de rádio. Outra, tá galera? Sky. Sky é micro-ondas. Não é onda de rádio. Também tem banda de onda de rádio, mas tem micro-ondas também. Ou seja, é comunicação via satélite, boa parte por micro-ondas. O cara acha que micro-ondas é só o forno de casa. Não. O forno doméstico é 1% da utilização. A maior parte da utilização de micro-ondas é telecomunicação. Por que não usa só onda de rádio? Por que não se satisfizeram com a onda de rádio? Primeiro que eu tenho uma rádio, Ciclano tem outra. Vamos dizer que é FM. Certo? Se nós começarmos a colocar muitas rádios uma próxima da outra, pode dar interferência. Certo? Então, aumentar a gama de frequência a ser utilizada é aumentar o número de rádios, por exemplo, que poderiam atuar. E tem outro detalhe. A quantidade de informação que se passa com uma onda é diretamente proporcional à frequência da onda. Ou seja, aumentando a frequência da onda, eu consigo transmitir mais informação numa paulada só. Aí o canal pode ficar até HD. Certo? Aí a radiação vai trazer informação suficiente para dar mais detalhe, mais definição na imagem. Beleza? Ou seja, as TVs via satélite HD só com ondas de rádio seria tecnicamente mais delicado. Só que aí chegou uma hora que eles viram, cara, a válvula eletrônica não aguenta sacudir o elétron mais do que um certo número absurdo de vezes. Foram olhar e perceberam que na verdade Deus já criou máquinas incríveis de emitir radiações eletromagnéticas. Os átomos. O que é um átomo? Pô, não é um elétron orbitando, não é uma corrente elétrica indo e voltando, circulando. Concorda comigo? Quer dizer que um átomo é uma anteninha, pô. Um átomo é uma anteninha que está sacudindo elétron ali. Só que muito mais do que na antena de uma onda, de um rádio. Muito mais que na válvula eletrônica do teu micro-ondas. A frequência de oscilação dos elétrons na casca e no interior dos átomos é tamanha que emite uma onda, uma radiação eletromagnética ou infra. Caramba, tu é uma lâmpada, tu está aceso, não estou falando da casca tua que está refletindo a luz da lâmpada. Eu estou falando que das tuas entranhas, cada átomo teu cospe
para tudo que é lado, infravermelho. E o mais louco é que no começo a galera não fazia ideia de que luz, de que infravermelho, de que ondas de rádio, de que micro-ondas é tudo a mesma coisa, naturalmente falando, a mesma campo eletromagnético, são gêmeos quase. Só que o teu olho é um sistema que só capta uma pequena faixa de frequência. O teu olho capta só uma casquinha das radiações eletromagnéticas. Nós já vimos algumas, ondas de rádio. Galera, não custa avisar. Por mais que a gente basicamente use ondas de rádio com telecomunicação, celular, TV, rádio, comunicação de aeronaves com as suas respectivas torres, certo? Mas existem pesquisas que eles fazem jogando onda de rádio poderosíssima para a atmosfera e alterar a espessura da ionosfera do planeta e ver que consequências isso tem no clima. Olha que viagem! Houve uma época em que Estados Unidos e Rússia, na Guerra Fria, um tentava, de certa forma, manipular o clima do outro, jogando ondas de rádio na alta atmosfera terrestre. Olha que viagem, cara! E os resultados não são muito claros até hoje, como é coisa de guerra, é uma coisa que não veio muito à tona. Mas existem antenas tão poderosas, né, instaladas em alguns lugares, que não tem aplicação de telecomunicação. É para emitir radiação ou para muito longe da Terra, porque a gente ainda não tem contato com os ETzinhos, infelizmente. Então a única explicação é que os caras estavam testando o que acontece quando a gente joga muita onda de rádio na atmosfera, na alta atmosfera. E aí eles conseguem via satélite medir a espessura das várias camadas da atmosfera e percebiam que tem alteração. E hoje deve ter pesquisa rolando sobre isso, né? Então isso que é interessante ver. Se alguém vai para a área da física e quer fazer doutorado em ondas de rádio, tem muita coisa para estudar. Outra, os rádios estão ficando melhores. A cada ano um sujeito descobre uma forma de aproveitar melhor a passagem de informação. Circuitos elétricos novos dentro do rádio, então tem toda uma parte técnica também que nós não vamos discutir aqui. Depois das ondas de rádio eu falei do quê? Micro-ondas, qual é a diferença? A frequência um pouco mais alta, e tem uma outra diferença importante, a origem. Uma é um fio que está sacudindo o elétron, a outra é uma válvula eletrônica especial, para o elétron poder sacudir mais rápido sem fritar o fio. Tudo bem? E aí, para aumentar a frequência, vira para quem já? Infravermelho. Onde é que é a origem do infravermelho? Átomos. Átomos emitem radiação infravermelha. E quanto maior a temperatura, maior, lembra a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Se a temperatura aumenta a frequência de saculejar dos elétrons, aumenta a frequência da radiação emitida, aumenta a frequência da radiação emitida. Teve um cara que descobriu uma relação matemática direta entre o lambda, o comprimento de onda, e a temperatura, certo? Hoje eu puxei na minha mala um termômetrozinho infravermelho para mostrar para vocês, né, que ele mede a temperatura e a distância, né? Claro, esse meu ele é relo, certo? Então tem quase que encostar, certo? Só para dizer, ó, não encostei, né? Mas fica a 2 centímetros da superfície, certo? O industrial é uma pistola, tu mede a temperatura da parede de longe, tu mede a temperatura da pessoa de longe. Ó, porta com febre, cara. Certo? Por quê? Porque a frequência da radiação emitida está relacionada com a temperatura do cara. A pistolinha lê a frequência, faz a continha para ti e te devolve a temperatura. A aplicação maior disso é alto forno industrial, né? O alto forno lá está a 1500 graus, não dá para encostar um termômetro lá, explode o termômetro. Aí tu só mede por radiação. Né, com a pistolinha na janela do forno, lá tu descobre a temperatura do forno, certo? Deixa eu fazer a listinha aqui. Ondas de rádio, depois micro-ondas e depois infravermelho. Infravermelho, quando o homem percebeu que qualquer átomo emitir infravermelho tem a ver com a temperatura, ele percebeu o seguinte: pô, se eu pegar um resistorzinho, é uma anteninha infravermelha, porque o resistor, quando a corrente elétrica passa por ele, ele aquece, certo? O quanto eu aquecer vai ser a frequência emitida. Chega uma hora que se eu aumentar muito a frequência do infravermelho, entra na casa visível, que aí começa o vermelho, e tu tem que saber as cores do arco-íris, que loucura, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, a frequência está aumentando, azul, anil, violeta, anil é a viadagem do Newton, violeta, e aí depois ultravioleta.
sensação de que a luz tem mais coisa dentro dela do que as outras. Não, tá? Ondas de rádio, a faixa é gigantesca. Micro-ondas, a faixa é enorme. Infravermelho, a faixa é bem considerável. Luz é uma casquinha. A gente só capta com o olho uma casquinha. Como é que eu sei mais ou menos qual é a... Olha só, cara, como é que é difícil para mim decorar alguma coisa. Seria legal eu poder falar para o aluno, né, da onde até onde é a luz visível. Do vermelho até o violeta. Eu simplesmente decorei qual é o lambda médio visível. Ou seja, o amarelo esverdeado, qual é o lambda médio visível. Eu decorei que o lambda médio que o ser humano enxerga é 555 nanômetros. Fácil pra caramba de decorar. Sacou? Fácil pra caramba de decorar. É quase 666, quase o número da besta. Certo? Nanômetro, o que é N mesmo? 10 na menos 9. E eu sei que o ser humano consegue enxergar até 20% a mais e 20% a menos que isso. Então eu vou lá e boto 20% a mais e a menos. 20% vai dar mais ou menos quanto? Uns 110, uns 111, que seja, né? 111 vai ficar tão bonito, né? Se eu subtrair 111, o lambda 444, uns 400, né, cara? Só para ter uma noção. E somando, aí, ó, não disse? Nanômetro. Só que isso aí é a frequência? Não, isso é o comprimento de onda, né? O limite do comprimento de onda. Como é que eu acho a frequência a partir do lambda? E qual é a velocidade da luz? Isso, aí tem que colocar ali 3 vezes 10 na 8 é igual o lambda, que é 400 vezes 10 na menos 9, e aí tu calcula a frequência, está multiplicando. Cara, tu viu o perrengue que eu passo para fazer a coisa acontecer? Só porque eu não gosto de decorar. Então eu arrumei um mecanismo de descobrir aproximadamente a frequência máxima ou mínima. Quando eu uso o lambda mínimo da frequência máxima, né? Porque são grandezas inversamente proporcionais, certo? Vai dar mais ou menos 0,75, 10 na menos 9, passa para cima, 10 na 9 com 10 na 6, 10 na 15, frequência igual 7,5 vezes 10 na 16 Hz. Tu tem uma tabelinha com frequências aí, não tem? Tem uma tabelinha com frequência lá no começo da aula, lá, ó. Dá uma olhada na luz. A luz está onde, mais ou menos? Desculpa. Tem uma aula ontem sobre potência de 10. Esse cara diminuiu, aquele cara ali. Esse cara aumentou, aquele cara ali tem que diminuir. Sorte, né? Se eles não falam isso, é quebrar a cara, porque olha lá na página 30. Olha onde é que está a faixa da luz visível. Está entre 10 na 13 e 10 na 15, né? Um pouquinho acima do 10 na 14, não é isso? 7,5 vezes 10 na 14, quase 10 na 15, né? E se eu usar o 666, eu vou obter a frequência mínima visível. Aí a gente vai, essa aqui então seria mais ou menos a frequência do violeta, e usando o 666 a gente acha a frequência do vermelho, aproximadamente, certo? Não custa falar. Aquela continha que o sujeito descobriu que nos permite calcular a temperatura através do infravermelho emitido por um corpo é chamado de lei de Wien. Diz que a temperatura em Kelvin multiplicada pelo lambda que está sendo emitido em maior intensidade é igual a 2,8977 vezes 10 na menos quanto, galerinha? Não. A menos 3, né? A menos 3. Lei de Wien. É sobre o infravermelho a lei de Wien. Está um pouco antes da luz. Pois não. O que é? Porque é a velocidade da luz no vácuo. Praticamente igual a velocidade da luz no ar. Certo? É o Czinho, lembra? 3 vezes 10 na 8. 300 milhões de metros por segundo. Assustadora, né? A maior velocidade possível na natureza. Segundo a teoria da relatividade. Galerinha, depois das ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, o que vem mesmo? É só tu ver que... Não, calma. Ó, se termina com violeta, só pode vir ultravioleta. Ultravioleta. Pessoal,
que é uma coisa ionizante? Que gera íon. Que ioniza, que gera íon. O que é um íon? É um cátion ou ânion, é um átomo com carga elétrica em excesso, ou positivo, excesso de prótons, ou negativo. Se eu tenho um átomo neutro, se eu perco um elétron, cátion. Certo? Exatamente. E se eu tenho um átomo neutro e ganho um elétron, ânion. Tudo bem com vocês? Por exemplo, a galera da família 7A geram ânions monovalentes, porque perdem um elétron. Desculpa, ganham um elétron para completar a regra do octeto, não é isso? A galera da família 1A, tipicamente, gera cátions monovalentes, carga mais um, não é isso? Família 2A, mais 2, tranquilo? Né? Todo mundo já deu uma olhadinha nisso também. O que eu estou dizendo então se a partir da ultravioleta ficou radiação ionizante? Quer dizer que quando essa radiação bate no átomo, pode chegar a arrancar um elétron do cara. Concorda comigo? Gerar um íon. Cátion até ânion. Dependendo da situação, tu gera um cátion, na hora de um cara trocar elétron com o outro, um sujeito pode temporariamente ficar com excesso de elétron, sem problema nenhum. Então, galerinha, a partir da radiação ultravioleta, tu tem que tomar mais cuidado. Bem mais cuidado. Porque pode gerar modificações nas células vivas. Tu vê, né, cara? Olha como eu sou ignorante, né, cara? É importante, quanto mais estuda, mais a gente percebe que não sabe merda nenhuma. Então, já bem feliz com a explicação com a minha explicação mental para o câncer, né, devido a radiações eletromagnéticas, eu pensava comigo, olha lá a célula. Cada maldita célula tem um núcleozinho. Lá no núcleozinho tem uma fitinha fininha, a dupla hélice DNA. É ali que estão as instruções para o maquinário da célula funcionar, né? Quem é que faz o quê? Vai lá, ribossomo, respira ali, núcleo de energia daqui, tu vai lá pegar essa molécula daqui e passa para lá. É uma loucura. Nós estamos começando a filmar dentro da célula a movimentação das proteínas. Então tu imagina, quando tu for adulto, tu estiver estudando biologia, né, cara? Meu Deus, esquece tudo que estou te ensinando hoje, vai ser absolutamente diferente. Agora imagina, só um pouquinho. O cara que está recebendo radiação, cara, a célula é essa sala. O núcleo é o amigo. O DNA é a apostila dele. A radiação eletromagnética é um gizinho que passa assim, ó. Porra, para acertar lá na cara, para acertar lá no DNA do cara, só se for virado para a Lua. Ou seja, na verdade, cara, não é a radiação que vem e pau, danifica a molécula de DNA. Eu achava que era assim, que era direta, entendeu? A interação, e não é. A radiação bate no citoplasma da célula, é absorvida, gera um íon lá, um cátion ou um ânion, ou tipo um radical livre, e esse radical livre energético próximo do DNA pode se descarregar em cima do DNA e faz o DNA ficar mais reativo com a galera em volta. Aumenta a energia de ativação da parada. Lembra que tem na química estourar uma energia de ativação para a coisa acontecer? Para a reação química acontecer? E aí essa energia extra que tem ali acaba fazendo o DNA se decompor. O telômero, aquela partezinha final do DNA, esse cara pode, na hora que gerar a célula, que ela fosse dividir, for gerar o filhotinho da célula, vai gerar uma célula que tem o mesmo defeitinho dela, devido a essa reação, e assim começa uma multiplicação anômala de células e o tumorzinho rola. Ou seja, não precisa do fóton da radiação atingir o teu DNA. Isso probabilisticamente seria uma raridade. É porque essa radiação deixa o teu sistema, a tua célula, mais reativa. Que legal, né? Isso eu aprendi mais recentemente. Mas o importante é tu saber que a partir do ultravioleta, cara, tem que tomar mais cuidado. Professor, Pois não. então por que tem gente que... Mas você sabe que essa não tem? Cara, na verdade, a gente tem que entender que a radiação eletromagnética, ela penetra no meu corpo. E ela atravessa meu corpo. Por exemplo, cara, ó, as antenas de celular devem estar para lá. Eu coloco o meu celular atrás do meu tórax, não era para a luz bater ali, né? Mas essa luz atravessa, cara, o meu corpo. Beleza? Mas fica tranquilo, onda de rádio, ela faz os meus elétrons saculejar junto. Lembra, né? Tem uma antena, tá ruim a tela, aí tu vai lá, encosta e ficou boa. É porque a luz está batendo no teu corpo, está fazendo os elétrons saculejar, a corrente elétrica vem bem fraquinha. E ajuda, ela tu aumenta, tu fica assim, agora sou uma antena, tá legal? Então, tu vê, se cara pegar muita onda de rádio e tacar na bunda do sujeito, se o cara mora em cima de uma antena, é possível que mesmo essa radiação não sendo ionizante, gere problema no organismo do cara.
O organismo do cara tem corrente elétrica, o funcionamento do braço, o cérebro é elétrico. Se tem um monte de elétrico sacolejando de um lado e do outro, pode, sei lá, danificar a movimentação de alguma coisa ali no corpo. Mas tu acabasse com essas células que não fazer errado, vai Então assim, ó, tem... Era pra melhorar nada. Pois então, cara, tem estudos que mostram que as pessoas que moram em regiões com maior intensidade de ondas de rádio têm mais chances de adoecer. Só que tem um problema, né, cara? Eu nunca vi sei lá, um cara que mora no campo do lado de uma antena de celular, entendeu? Um cara que mora numa região que não é um centro grande. Ou seja, de repente é a cidade que está adoecendo as pessoas e não a antena. Por enquanto, ao que tudo indica, é seguro. Tanto que o fabricante do celular fala, é só usar meio metro de distância do corpo que é seguro. Certo? É, cara, tá no manual. Se tu for ler o manual, ele fala que não pode fazer assim. Porque é muita radiação, tem que ser assim. Pois é, tu vê que viagem, cara. Tu vê que viagem. E assim, ó. Galera, isso é uma coisa que eu também, assim, ó. A mãe do meu filho, ela começou a me cobrar, né? Eu dei um celular pro guri, se conectar no mundo ali, para poder ter mais contato com ele. E ela sabiamente viu que ele não tinha maturidade para usar e toliu. Mas antes disso, ela levantou a questão, pô, tô preocupado, porque tem na internet e tal, pesquisa que mostra, pá, pum. Pô, cara, assim, ó, é seguro. É seguro, porque é uma radiação não ionizante. Mas não sabemos o que acontece se a pessoa passar a vida com isso aqui colado e ligando e usando, e bota debaixo do travesseiro e dorme. Isso não é seguro, certo? É possível que não dê nada, mas estamos jogando com a sorte. Eu sempre brinquei, né, com a galera que tomava adoçante, certo? Eu sempre brinquei. Porra, isso aí eu não sei, né, cara? Eu sempre falo, eu já vi muita gente fazer 100 anos comendo açúcar. Agora adoçante eu não sei, eu sempre brinquei com isso. Sempre falei, não sei. Eu quero ver alguém fazer 100 anos tomando adoçante, aí eu começo a tomar. E tu já viu, né, cara? As pesquisas só estão deixando claro que é uma porcaria. Adoçante é uma merda, faz mal para a saúde. Certo? Engorda, é uma loucura. Certo? Então tu tem que ficar ligado. Refrigerante diet, eu cheguei a tomar uma vez ou outra. Depois eu comecei, alguém me deu essa dica também. Não sei, essa coisa meio nova, não sei o que acontece. E eu... Pois então, por isso que eu não tomo refrigerante diet. Porque eu não conheço ninguém que fez 100 anos tomando essa porcaria. Coca-Cola eu já vi, é normal, né? Já vi um monte de gente fazer 100 anos tomando essa merda. Litros por dia. Agora, o diet não. E tá provado já, galerinha. Engorda, faz mal, gera uma série de problemas, desregula a tireoide. Não usa adoçante mais, cara. Não faz bem. E tu acha que não sabiam isso antes? Tu acha que a fábrica já não tinha percebido que fazia mal para um monte de gente? Só que imagina quantos milhões eles iam deixar de ganhar se anunciasse isso. Devem ter segurado essa notícia décadas, entupindo a gente de adoçante, enquanto a Europa já estava longe da sacarina sódica. Certo? Mas aí, relativo, né? Nem fumar. Eu tenho um parente meu que envolveu outras coisas. Eu tenho um parente meu, não sei se é distante, mas ele foi no médico, ele fumou a vida inteira. Pois é. Não tinha nada no pulmão. Sim. Assim, agora assim, ó, eu pergunto a vocês acreditam em pesquisa científica? Depende, né? Eu fui um cara que eu sempre escutava só que de tanto o tomate fazer mal, e o tomate fazer bem, e o tomate fazer mal, e o tomate fazer bem, e o ovo faz bem, e o ovo faz mal, e o ovo faz bem, e pode comer bem, que não pode comer bem, que tem que ter carboidrato, que não pode ter carboidrato. Tá entendendo? Só que aí, cara, eu já contei uma coisa pra vocês. De onde é que vem as estatísticas? A maioria? Europa, mas muito mais ainda, agora que começaram a perder para os chineses, né? Estados Unidos. E os caras que fazem pesquisa sobre saúde, geralmente vêm de que área? O cara que faz pesquisa sobre saúde é engenheiro, né? Não é médico, que interessante. É a área da humana, beleza? Não, pra tu ver, só tô te mostrando que tudo tem um motivo. Aí o seguinte, cara, faculdade de medicina dos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, o que eles tinham de estatística? Quase nada. O médico manja de ser humano, mas na hora que ele vai começar a entrevistar as pessoas, fazer uma tabela com número e organizar, ele não sabe interpretar o que ele vai fazer. Isso gerou anos de pesquisas não confiáveis, mal feitas, um método científico não tão adequado. E por isso a gente fica nessa, né? Agora não tem jeito, meu querido. Pega 100 pessoas, bota todo mundo para 100 pessoas aqui, essa galera fuma. Todo dia uma carteirinha de cigarro, essa galera não fuma. Tu acompanha durante a vida, só fuma se tu for doido. Não tem, cara. E assim, vai ter 5 Highlander. Desse aqui que fumou 5 carteiras por dia, estão zerados. Mas, estatisticamente, assim, galera, ó, eu não estou te dizendo assim, ó, fumar, não, assim, ó, eu sou um cara que fui educado para
tem que ter prazer na vida. A vida tem que ser gostosa, tu tem que no final da tua vida dizer, valeu a pena, curtir a vida, certo? Então é isso que é o maior. Eu te estimulo a estudar, porque eu acho que o estudo vai te permitir ter uma vida mais feliz. Mas se for de repente para fumar e ter mais prazer, meus pais, minha mãe fuma até hoje. Eu vi o prazer dela em cada cigarro. Eu sabia que ela ia morrer mais cedo por isso. Desde novinho, eu falava, mãe, que ela ia morrer mais cedo por isso. Mas eu percebia que o prazer que ela tinha naquilo, cara, se ela desse algo que ela gosta, para de encher o saco dela. Um dia eu parei de encher o saco. O meu pai parou de fumar, mas está com câncer de pulmão. E o pai da minha namorada está com 90 e poucos, fumou desde os 7 anos. Está com 90 e poucos. Aí depois que o médico falou, olha, não estou mais enxergando o pulmão direito. Aí deu uma parada. Mas está bem até hoje, com 90 e poucos anos, fumando dos 7 aos 87, só 80 anos de cigarro. Pois é, tu vê, né, cara? Bem o que tu falou. Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que procurar para nossa vida algo que aumenta a nossa chance, né, cara? Então assim, ó, eu comento de novo com vocês, já que falamos desse assunto. Eu tive um contato com álcool muito perigoso no começo da minha vida. O meu pai sempre gostou de tomar um traguinho, chegava em casa, tomava uma dosezinha, 2 de uísque todo dia. Sempre foi bom pai, sempre foi trabalhador, mas sempre tinha um traguinho no final do dia. Eu via aquilo, eu servia as doses para ele. Tá, vai lá, faz um... Pá, eu servia. Entendeu? Eu era o barman da casa. Sempre teve festa regada muito a álcool lá em casa. Os carnavais eram regados a álcool e de repente outros aperitivos. Então, eu via um ambiente assim, porra, festa, que legal e tal. E tu com 13 anos, tu quer entrar na festa, ver os caras tendo prazer, eu quero junto, porra. E meus pais já desde o começo falavam, ó, pode dar merda e tal, toma cuidado com isso, mas sempre rolou uma permissãozinha, uma cervejinha já com 14, 15 anos, podia tomar uns porrezinhos aos 16, beleza? E então assim, 18 anos eu já tomava quase todo final de semana um porrinho. Com 20 anos, tu tá na balada, tu tem teu carro, tu aponta o nariz pra onde tu quer, e aí a coisa pode feder. Comigo fedeu. Com 21 anos eu me acidentei de carro. Eu não tava alcoolizado, eu não tava doidão, mas eu tava com 2 horas de sono, certo? Depois de balada. Então tu sabe, né? Apagou, dormi, pum, quase morri. E depois disso ainda fiz muita cagada, fiz muita festa. Só que foi só depois de adulto que eu fui ler uma reportagem que falava que beber antes dos 16 e depois dos 18 gera uma diferença de alcoolismo na população pesquisada de 214%. Eu, que era um cara sempre muito racional e lógico na minha vida, se meu pai fala, filho, tu até pode experimentar, mas dá uma olhada nisso. Se tu aguentar mais 2 aninhos, 3 aninhos sem experimentar, ou se experimentar absolutamente socialmente sem porretaço, a chance de ter problema com álcool cai para mais da metade. Por que não falar sobre isso, entendeu? Porque eu vejo muito o pai permitindo, e não, tudo bem, churrasquinho, vamos tomar 1, ou 2, 3, 10. E eu não sei, cara, a idade para isso acontecer, as pesquisas mostram que é quando a pessoa já está adulta. Porque se tu, jovem, começa a colocar na tua mente que a balada tem que ter o traguinho, porra, e cara, faz um dia uma coisa, vai pra balada, aquela que a galera perde a caixa preta e vai de carro. Tu vai ficar... As primeiras vezes que comecei a ir de festa de cara, eu passei muitos anos só bebendo nas festas. Cara, porra, que clima diferente, como é engraçado ver os bêbados, interagir com os bêbados, mas de cara. E eu vou te falar, doidão é o cara que consegue ir pra balada de cara, consegue ir pra rave, curtir pra caralho e de cara limpa. Porque no outro dia, cara, esse sujeito tá zerado e vai pra praia de manhã cedo. Enquanto os outros estão, oi, que dor de cabeça, oi, cara, tô tendo uns lances, não sei. Pô, bicho, pensa isso. E fala com teu filho sobre isso. Joga limpo com ele, deixa ele escolher. Sabe, pra tu não ser ditador, mas mostra as pesquisas e fala, cara, aguenta mais um pouquinho que vai ter mais segurança quando tu for curtir alguma coisa, entendeu? Certo? E cara, as drogas mais pesadas tu tenta não experimentar, que essa merda invade a tua vida e tu não consegue controlar, cara. Beleza? Nem experimenta essa merda, bicho. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ô, galera, chega. Ai, meu Deus. Estou com um filho de 12 anos, minha namorada está com uma filha de 14, eu estou apavorado, sabe, cara? Tá chegando um momento de fragilidade social, é foda. Essa idade é foda. É nos 13 anos que começa, pô. Foi mal. Desculpa a demora, vou liberar para perguntinhas aqui. Tem uma aqui, outra ali.
Sim. Eu comento com vocês, né, cara, essa lâmpada aqui, chamava ampola de Crookes, né, ajudou a gente a medir a massa do elétron, a carga do elétron, certo? E depois a galera percebeu que ela não brilhava assim, essa lâmpada. Ela não tinha aquele pozinho. Aquele pozinho é para baixar a frequência da radiação. Ela ia emitir só ultravioleta. Aquele pozinho branco converte parte dessa luz, dessa radiação ultravioleta em luz visível, mas tem bastante luz ultravioleta. De repente, para o tempo de que um jovem fica na escola, não vai gerar tantos problemas. Mas um cara que mora, que tem que pagar IPTU desse colégio praticamente, eu passei muitos anos da minha vida, né, ficando mais tempo aqui do que em casa. Então, assim, nessa distância, ao longo da vida, sem protetor solar, é nítido, cara. Eu me comparo com colegas, às vezes, perto do espelho, eu vejo que a minha pele está mais danificada. E o ultravioleta é isso. Tem 3 tipos de ultravioleta. O tipo A, B e C. Por mais que a frequência esteja aumentando, certo? A radiação A e B que são as mais perigosas. A radiação A e B, uma delas penetra até o nível dos vasos capilares e faz ele se dilatar. Daí a vermelhidão, depois do banho de sol. A outra vai um pouquinho mais no fundo e atinge as fibras elásticas da pele, o elastano da pele, o colágeno, e rebenta essa fibra. Faz com que a pele, depois que dobre, não volte mais com tanta rapidez para o lugar. E as marquinhas dos pés de galinha começam a aparecer. Se tu tem o hábito de, desde essa idade, passar protetor solar, só no rosto que seja, porque é importante da vitamina D, né? As pesquisas aí mudando, né? Hoje o cara fala, tem que pegar sol, tem que ser próximo do meio-dia, tem que ser mais ou menos 1 hora, e nos braços principalmente, mas tu pode defender teu rosto. Se tu faz que nem a minha irmã, safada, tá passando há 20 anos protetor solar, todo mundo acha que ela é mais nova, cara, dá uma raiva, certo? Ela tem, né, alguns anos a mais que eu. E todo mundo acha que ela é mais nova, só porque ela teve a paciência de, durante a vida toda, depois da adultez, passar protetor solar todo dia. Eu recomendaria uma micharia que tu vai gastar e tu vai ter uma pele, porra, de invejar, cara. Quase ninguém tem essa paciência, certo? Então, ultravioleta A e B. Pode olhar, né, no teu protetor solar, está dizendo filtro violeta A e B. Por que a C não precisa? A C ela é tão energética que ela é absorvida já na primeira camada da pele, onde estão os nossos queridos ácaros se alimentando das nossas células mortas. Ou seja, um banho de sol esteriliza a tua pele momentaneamente. Logo depois, os ácaros do couro cabeludo já caem de novo no teu braço e já começam a alimentar das células mortas e fazer cocô, porque ele come célula morta, faz cocô, e depois teu nariz está bombando de rinite. Sim, a rinite é causada pelo cocô dos ácaros que se alimentam da tua pele. Beleza? Bota na internet uns videozinhos, cara, é muito legal. É muito legal. Certo? Por isso que botar as coisas, né? A roupa de cama, a toalha de banho no sol todo dia, se possível, às vezes é o suficiente para eliminar 90% da rinite maligna. E por que no inverno aumenta? Menos sol, as coisas mais fechadas, a camada de ácaro bomba mais, e aí mais cocô de ácaro, mais rinite. Sim. Ó, por que o bombril na antena funciona? Bombril na antena, pô, quem é que nunca usou isso? Isso aqui é uma super televisão, tem a anteninha. É aquelas antigonas, pô, valvulada ainda. Meia hora para aquecer. Aí, meia hora depois, a imagem fica mais ou menos. Te juro, cara, eu lembro disso aqui. Vocês não são desse tempo, cara. Era verde ainda, era esverdeada a imagem. Meia hora depois, a imagem tava uma merda. Aí, olha só, tava uma porcaria. Aliás, que é esse mesmo? É, 70% é a radiação eletromagnética liberada pelo Big Bang. Aí, pegou um pouquinho, melhorou. Ajeita, melhorou. O que está saindo lá da antena? Um tipo de luz que permeia essa região, uma parte da luz tem que esbarrar ali. Só que a anteninha é fininha. Se tu pega um bombrilzinho e coloca ali, tu concorda que aumenta a área de contato? E aí agora a luz não precisa bater aqui diretamente, basta ela bater numa perninha aqui do bombril para passar a corrente elétrica pelo próprio bombril e fazer a corrente elétrica vir pela antena oscilante com a frequência da antena mãe. E aí decodifica, né? E gera uma imagenzinha. E você estava no computador e recebeu uma ligação e sempre dá o mesmo barulho, né? Sim. É sempre o mesmo barulho daquilo lá, tipo é uma placa que fica se movimentando. Não, por incrível que pareça, é
radiação eletromagnética inicial para dizer para o celular, ó, vai começar uma comunicação. Vamos trocar informação. Vai aparecer o nome da pessoa na tua tela, vai começar a tocar o celular. Antes de começar a tocar, ele já recebeu uma informaçãozinha para o programinha começar a se mexer ali dentro, né? Só que no teu computador também tem caixa de som e também tem fio, né? E fio é uma antena. Quando chega essa onda eletromagnética, bate no teu fio e gera um sonzinho que não era esperado, né? Se não tivesse a caixa de som ligada, não era esperado, é um sonzinho dessa radiação. Então é uma anteninha e já vai direto para a caixa de som, né? Não passa por circuito nenhum, por isso que não decodifica. Fica de é o barulhinho mesmo. Mas é na mesma frequência. Não é a mesma frequência, mas é que é onda de rádio. E uma antena, o fio reto é uma antena. Ela sempre vai captar. Vamos continuar a partir de ultravioleta.